Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. André Lima. Vereador Jones Campos. Presente. Vereador Edmar Gomes. Vereador Hélio Janone. Presente. Vereador Gilmar Lavorato, presente. Vereador Fernando Pepes. Vereador Elvésio Presente. Vadaró. Vereador Ismar Nóbrega. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Vereador Rafael Ranucci. Vereador Rafael Sampaio. Presente. E vereador Sebastião Lucre. João Lucas fez cirurgia, deu ausente, viu? Primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 6 de fevereiro de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura Vereador da ata. Ananias está pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Tem expediente, senhor secretário? Sim. Resposta ao pedido de informação 403-17. Repasse via ação procopense. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Vai registrar. Está aí, Edu. Fernando aí? Passa para ele. É deles? Passa as três para eles. Tá, então tem a resposta do 403-17. Recomendação administrativa 17/17 e recomendação administrativa 18/17. É? É para ler? Ministério Público do Estado do Paraná, recomendação administrativa número 17/17, referente ao processo administrativo do Ministério Público do Paraná, 0043 17000745/4. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do seu promotor substituto, que adiante assina, no uso de suas atribuições legais, pelas resoluções número 5525/2015 e número 0877/2016, da douta Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, e número 164/2017 do Conselho Municipal do Ministério Público, no âmbito do processo administrativo do Ministério Público do Estado do Paraná, 0043/17000745/4. Considerando o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe que o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Considerando o estabelecido no artigo 129, inciso 2 da mesma Carta Constitucional, bem como o artigo 120 do inciso 2 da Constituição do Estado do Paraná, que atribui ao Ministério Público a função institucional de, abre aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias e sua garantia, fecha aspas. Considerando o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º, da Lei Federal 8625, de 12 de fevereiro de 1993, a qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos de administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação. Considerando o artigo 2º
capítulo da Lei Complementar 085, do dia 27 de dezembro de 1999, que antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas previstas na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal. Ainda, considerando que o mesmo diploma legal supermencionado aos seus artigos 67, parágrafo 1º, inciso 3, e 68, inciso 13, item 10, dispõe que ao promotor da justiça incumbe, respectivamente, abre aspas, atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, informando, orientando e tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou ainda encaminhando-as às autoridades ou órgãos competentes, fecha aspas, abre de novo aspas, efetuar a articulação entre os órgãos do Ministério Público e entidades públicas e privadas com atuação na sua área, fecha-se aspas. Novamente, considerando que tem sido amplamente divulgado pelas mídias que algumas prefeituras e câmaras municipais têm gastos excessivos e imorais com o pagamento de diárias e custeios de inscrições para servidores e vereadores realizarem cursos de vários dias, principalmente na capital do estado. Ainda considerando que a participação em cursos por servidores públicos é atividade de extrema importância para o seu aperfeiçoamento e, consequentemente, melhoria dos serviços públicos, estando em sintonia com o princípio da eficiência. Contudo, o afastamento do servidor não pode prejudicar o bom andamento de suas atividades, nem onerar sobremaneira o ente público que o remunera. Ainda considerando que a função precípua do vereador é legislar e fiscalizar o Poder Executivo, representando os interesses da população, e que qualquer atividade diversa que gere um gasto extra para a administração pública, tais como a inscrição e participação em cursos, deve se dar com cautela e responsabilidade, em observância aos princípios basilares do ordenamento jurídico, mais precisamente da moralidade e economicidade, considerando que o 12º orçamentário repassado ao Poder Legislativo mensalmente é verba pública, ou seja, dinheiro que pertence ao povo, deve ser utilizado criteriosamente para o pagamento dos gastos de manutenção do órgão, não estando à disposição dos vereadores para dele usufruírem de forma desnecessária e desmedida com a percepção de diárias que não se relacionam com as atividades essenciais da Câmara. Ainda considerando que o custeio das despesas das câmaras, não raras vezes, é menor do que o valor recebido na forma de 12º, gerando uma sobra de dinheiro no Poder Legislativo, saldo este que deve retornar aos cofres públicos para ser utilizado pelo município no atendimento das necessidades básicas dos cidadãos, como melhorias dos serviços de saúde, educação, entre outros, posto que tal sobra não pertence ao Poder Legislativo, e sim ao povo. Ainda considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Escola de Gestão Pública, disponibiliza servidores de forma gratuita para ministrarem cursos de aperfeiçoamento nos municípios, bem como oferece vários cursos na modalidade online, em sua plataforma eletrônica, assim como outros órgãos federais. Considerando ainda que muitas empresas particulares que oferecem cursos presenciais de gestão municipal para vereadores e demais servidores das esferas legislativas e executiva também oferecem cursos completos na modalidade online, o que evitaria o dispêndio com diárias e afastamento
dos serviços por muitos dias. Ainda considerando que os cursos presenciais de vários dias, custeados pelo ente municipal, contribuem para a dita, abre aspas, farra das diárias, fecha aspas, que tanto onera a administração pública e que, além de enriquecer terceiros, enriquece os agentes públicos que fazem uso destas verbas como uma prática reiterada, sem qualquer limite, visando exclusivamente a complementação do salário, o que é absolutamente imoral. Ainda considerando que esta matéria merece atenção especial, notadamente porque tem sido vista como um escoadouro de dinheiro público, resolve expedir o presente. Expede a presente recomendação administrativa aos senhores prefeitos e presidentes das câmaras municipais, a fim de que, primeiro, no caso de comprovada a necessidade de realização de aperfeiçoamento dos servidores e vereadores por meio de cursos, seja dada preferência para cursos de capacitação gratuitos oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e outros órgãos estaduais e federais, ou, na sua impossibilidade, para cursos à distância na modalidade online, evitando o pagamento frequente e abusivo de inscrições diárias, tendo sempre por base os princípios da moralidade e da economicidade aos cofres públicos. Item número 2 da recomendação. Seja dada ampla publicidade à presente recomendação, divulgando-a no sítio eletrônico do ente público, leitura em plenário na Câmara dos Vereadores, ciência pessoal a todos os secretários municipais, entre outros. Consigna-se que chefe do Poder Executivo / Legislativo deverá comprovar perante a esta Promotoria de Justiça, no prazo assinalado, que foi dado ciência para todos os vereadores, secretários municipais, sobre o teor dessas recomendações administrativas, mediante assinatura deles em cópia. Item número 3. Seja dada ciência da presente recomendação ao titular do órgão de controle interno, comunicando-se esta Procuradoria de Justiça. Outro sim, estabelece um prazo de 30 dias para que a autoridade municipal se manifesta acerca da observância da presente recomendação. Cornélio Procópio, 22 de dezembro de 2017, Caio Marcelo Santana de Rienzo, promotor substituto. Passamos agora para a recomendação administrativa número 18 de 2017, referente ao procedimento administrativo do Ministério Público do Paraná 004317 00074454. O Ministério Público do Estado do Paraná, por seu promotor substituto, que adiante assina, no uso das suas atribuições legais pela resolução número 5525 de 2015 e número 0877 de 2016, da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, e número 164 de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do procedimento administrativo número 004317 000744. Considerando o contido no artigo 127 da Constituição Federal, dispõe que o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa na ordem jurídica, no regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispensáveis. Considerando o estabelecido no artigo 129, inciso 2º da mesma Carta Constitucional, bem como no artigo 120, inciso 2º da Constituição do Estado do Paraná, que atribui ao Ministério Público a função institucional, abre aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos servidores de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Fecha aspas. Considerando o artigo 27, parágrafo único,
inciso 4º, da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a qual faculta o Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário a adequada e imediata divulgação, considerando o artigo 2º, caput da Lei Complementar número 85, de 27 de dezembro de 1999, que antes de elencar função atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas previstas na Constituição Federal e Estado na Lei Orgânica Nacional, considerando que o mesmo diploma legal supramencionado em seus artigos 67, parágrafo 1º, inciso 3º e 68 do inciso 13º, item 10, dispõe ao promotor de justiça, incumbe, respectivamente, abre aspas, atender a qualquer do povo, ouvindo suas reclamações, informando, orientando e tomando as medidas de cunho administrativo ou judicial, ou encaminhando-as às autoridades ou órgãos competentes, e efetuar a articulação entre o órgão do Ministério Público e entidade pública e privada com atuação nas suas áreas. Considerando a necessidade de submissão dos atos administrativos ao controle do Poder Legislativo, Tribunal de Contas e outros órgãos legitimados, incluindo-se o Ministério Público. Considerando que essa matéria merece atenção especial, notadamente porque tem sido vista como um escoadouro do dinheiro público em razão da falta de disciplinamento, expede a presente recomendação administrativa aos senhores prefeitos, presidentes de câmara municipais, a fim de que, primeiro, para a concessão de diárias deverá haver expressa autorização e regulamentação em ato legislativo próprio, a qual deverá ser encaminhado a esta promotoria de justiça no prazo assinalado. Segundo, a concessão de diárias objetiva custear despesas de viagens e estadas para desempenho de atividade em caráter eventual, transitório e em razão de serviço, para localidade diversa de sua sede ou circunscrição. Terceiro, as diárias serão concedidas de acordo com o interesse público evidenciado pelo cumprimento dos deveres próprios do cargo. Quarto, diárias cobrem despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos nos limites da cidade de destino. Quinto, em não havendo veículo oficial, poderá haver o custeio das passagens ou o pagamento de transporte locado, desde que procedido o processo licitatório. Sexto, o ato de concessão emitido após a autorização do prefeito ou do presidente da Câmara deverá conter beneficiários, nome, cargo, CPF, matrícula, por exemplo, objetivo da viagem, período de afastamento, origem e destino, quantidade de diárias e valor. 6.1. Quando o beneficiado com a diária for o prefeito, este deverá solicitar a emissão de empenho ao setor de contabilidade, seguindo os demais trâmites previstos para os servidores, sempre com a apreciação posterior pelo controle interno. 6.2. Quando o beneficiado com a diária for o presidente da Câmara, este deverá endereçar seu requerimento à mesa diretora nos moldes previstos para os demais vereadores. 7. Em hipótese alguma poderá ser autorizada a concessão de indenizações após a realização do evento que deu origem ao pedido, salvo no caso de verificação de despesas imprevisíveis e de força maior, devidamente justificadas e documentadas. 8º,
Autorização para concessão de diárias pressupõe obrigatoriamente. 8.1. Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público. 8.2. Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo. 9. Nos termos da Lei Estadual número 16.595 de 2010, o pagamento de diárias deverá ser publicado no órgão oficial de imprensa do respectivo ente, com indicação do nome do beneficiário, cargo ou função que exerce, destino, período de afastamento, atividade a ser desenvolvida, valor despendido e o número do processo administrativo a que se refere a autorização. 10. Diárias serão concedidas por dia de afastamento, se houver pernoite. 11. Para efeito de concessão de diárias, deverá ser incluído o dia da viagem e o dia de retorno. 12. Não excederá a metade do valor da diária quando não houver pernoite fora do local de origem, na data do retorno, ou quando a hospedagem for custeada por órgão ou entidade da administração pública ou terceiros. 13. O pagamento no caso de deslocamento que incluam finais de semanas ou feriados será excepcional, devendo estar expressamente justificado. 14. As despesas de diárias deverão seguir o rito da Lei Federal número 4.320/64, concessão mediante empenho prévio, emissão de nota de liquidação e de ordem de pagamento pelo ordenador de despesas. 15. Diárias deverão ser concedidas dentro dos limites do crédito orçamentário. 16. Deverá haver um limite mensal dentro da razoabilidade e guardadas as especificidades de cada função de viagens para que não venha a configurar complementação de salário. 17. Em caso de cancelamento de viagem, retorno antes do prazo previsto ou creditamento de valores fora das hipóteses autorizadas, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser restituídas em prazo razoável de no máximo 5 dias com a devida justificativa. 18. Na hipótese de o beneficiário não proceder de ofício à restituição no prazo fixado no ato legislativo, o mesmo ficará sujeito ao desconto do valor respectivo em folha de pagamento, acrescido de juros e correção monetária. 19. O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo de, no máximo, 5 dias após o retorno. 19.1. O atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária. 19.2. Relatórios circunstanciando das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento. 20. A legislação deverá prever que a omissão na apresentação da documentação acima implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido. 21. Obrigatoriedade de prestação de contas, a qual deverá ser realizada no prazo máximo de 5 dias úteis, acompanhada de cupons, notas fiscais correspondentes, preenchimento do diário de bordo quando o deslocamento se der com veículo oficial. 22. O ato legislativo deverá fixar a quantidade máxima de diárias a serem pagas por ano, mês e semana a cada agente público. 23. Em hipótese alguma, deverá se admitir pagamento de diária à pessoa que não seja agente público do órgão, entidade concedente da diária, salvo o caso de servidor cedido. 24. Seja dada ampla publicidade à presente recomendação, divulgando-a no site eletrônico do ente público
leitura em plenário na Câmara de Vereadores, ciência pessoal a todos os secretários municipais, entre outros. Conseguindo-se que o chefe do Poder Executivo / Legislativo deverá comprovar perante a esta Promotoria de Justiça, no prazo assinalado, que foi dado ciência para todos os vereadores secretários municipais sobre o teor desta recomendação administrativa, mediante assinatura deles em cópia. Outro sim, estabelece o prazo de 30 dias para que a autoridade municipal se manifeste acerca da observância da presente recomendação. Cornélio Procópio, 22 de dezembro de 2017, Caio Marcelo Santana de Rienzo, promotor substituto. Na ata, né? Tá. Tem uso de tribuna? Não tem tribuna. Passamos então para o pequeno expediente. Vereador Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, ouvindo da Rádio Cornélio. Antes de mais nada, gostaria de desejar as boas-vindas a todos os vereadores, começando mais um ano aí de sessão ordinária. Já fizemos algumas extraordinárias, mas nas extraordinárias não tivemos a oportunidade ainda de nos manifestarmos. Então, gostaria de aproveitar esse momento para desejar as boas-vindas a todos. Passou-se o primeiro ano, acredito eu que foi um ano principalmente para arrumar a casa, né? A administração pública utilizou esse ano para arrumar a casa. Esperamos que tenha conseguido isso, aparenta pelo menos ter conseguido arrumar em boa parte a casa que estava muito bagunçada, e esperamos que esse ano seja um ano diferente, seja um ano de realizações. E entre as realizações, o que nos chama a atenção, principalmente, são as obras paradas. E esperamos que esse ano essas obras retomem o seu trâmite e sejam concluídas. Nós temos inúmeras obras aqui em Cornélio parado, mas a que mais chama a atenção e que é o maior desejo de todos aqui, de todos os procopenses, é, sem dúvida nenhuma, o Hospital Regional. E, durante o fim do ano, eu aproveitei esse momento para me debruçar um pouco a respeito da questão do Hospital Regional e me inteirar um pouco mais o motivo da paralisação, o que estava atravancando essa situação, e verificar como estava a situação econômica junto à Caixa. E uma coisa que nós verificamos é que o Hospital Regional está parado por conta de uma liminar, de uma ação proposta pela Indeal, que acabou suspendendo as obras do Hospital Regional. Ela foi determinada para que se fosse feita uma perícia na obra, uma vez que a Indeal estava reclamando que o projeto havia sido alterado em razão da mudança do local e que isso teria causado um gasto maior e que esse gasto não estava querendo ser repassado, e por esse motivo ela entrou com essa ação para fazer essa perícia e obteve a liminar. E aqui fica assim, a gente não quer se intrometer, porque acho até que a Procuradoria Jurídica aqui do município sabe o que está fazendo, é uma Procuradoria Jurídica que tem capacidade, que tem pessoas de alto nível, mas fica aqui uma sugestão no intuito de tentar ajudar a acelerar essa questão. Porque o que nós notamos que a liminar foi dada para ser feita a perícia. E a perícia, felizmente, já foi feita. Está agora só na fase
de esclarecimentos, e depois eu não sei quais vão ser as medidas que vão ser tomadas, tanto pela Indeal como pelo município. Parece que a Indeal não tem mais intenção de continuar com a obra, mas, por conta disso, o que a gente acabou analisando é que essa liminar acabou perdendo o seu objeto. E talvez fosse o caso da Procuradoria Jurídica do município entrar com um pedido para que a suspensão se encerre, uma vez que a perícia já foi feita e não há mais motivo que justifique a paralisação da obra. Se obter êxito nessa empreitada, aí vai ser tomado dois caminhos. Um, chamar a Indeal para continuar as obras, uma vez que tem um contrato com a Indeal. Caso ela não venha a realizar essas obras, que daí seja encerrado o contrato, seja aberta a licitação. E a gente dá essa sugestão no intuito de tentar acelerar isso, no intuito de tentar concretizar isso o mais rápido possível, que a gente sabe que esse, sem dúvida nenhuma, é um dos principais obras que a população aguarda nesses anos vindouros. Então fica aqui uma sugestão nossa, não estamos querendo aqui impor nada, mas fica uma questão até para se levar para a administração, para o jurídico, para eles analisarem a viabilidade disso e acelerarem esse procedimento para já recomeçar as obras do Hospital Regional. Muito obrigado. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores companheiros vereadores. É uma alegria muito grande revê-los depois de uns dias de merecido descanso. Quero dar uma boa noite também ao povo da cidade que nos ouve e nos vê através dos veículos de comunicação e ao público aqui presente. Senhor presidente, esse primeiro ano na Câmara Municipal de Cornélio Procópio foi de muita alegria para mim, mas eu percebi uma coisa que eu gostaria de iniciar a primeira sessão da Câmara já falando sobre isso, para que nós possamos oxigenar não os pulmões, mas as nossas mentes, né? Eu percebi que aqui se fala muito pouco de Deus. E Deus é a coisa mais importante em nossas vidas. Há poucos dias eu fui convidado a entrar num grupo de WhatsApp, e lá tinha uma cláusula que dizia assim: só poderá entrar neste grupo de WhatsApp se não tocar no nome de Deus. E eu mandei um recadinho para eles, falei: estou fora. Onde eu não posso falar de Deus, eu não entro, né? Então eu vou ler para vocês aqui um trecho que eu achei muito interessante, é rápido, viu, Badaró? Que diz o seguinte: a verdadeira grandeza. Algumas pessoas sentem-se como um pequeno seixo, uma pedra, um cascalho perdido na imensidão de um cânion. Mas não importa o quanto nos julgamos insignificantes, podemos ser grandemente usados por Deus. Em um sermão no começo de 1968, Martin Luther King Jr. citou as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre a condição de ser servo. Ele diz: todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Você não precisa ter formação superior para servir. Você não precisa concordar o sujeito e o verbo para poder servir. Não precisa saber sobre Platão e Aristóteles para servir. Você só precisa de um coração cheio de graça e uma alma gerada pelo amor. Quando os discípulos de Jesus discutiram sobre quem teria os lugares de honra no céu, Jesus lhes disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós,
será servo de todos. Pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fico pensando em nosso caso aqui, nós da Câmara. É assim que compreendemos a grandeza? Estamos servindo alegremente, executando tarefas que possam passar despercebidas? O propósito do nosso serviço aqui na Câmara Municipal é agradar o Senhor, em vez de ganhar aplausos? Se estivermos dispostos a ser servos, a nossa vida mostrará o único que é verdadeiramente grande. E já vou encerrar, senhor presidente, com uma citação de Provérbios 29. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Provérbios, Rafael, foi escrito 950 anos antes de Cristo. Quer dizer, ele tem 3.000 anos. E é considerado um dos maiores livros de poesia do mundo. Em Provérbios 29, olha, não tem coisa mais atual do que isso aqui que eu vou falar. Em Provérbios 29, escrito há 3.000 anos atrás, o versículo 2 diz o seguinte: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo sofre e reclama. E o versículo 4 diz: quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. 3.000 anos antes de Cristo, extremamente atual. Eu dou as boas-vindas a todos os meus companheiros vereadores. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, pessoal da imprensa, TV Câmara, Rádio Cornélio, ouvintes da Rádio Cornélio. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a leitura da recomendação do Ministério Público com relação a essa questão de diárias e abordo esse assunto porque no nosso primeiro mandato nós propusemos aqui uma alteração da lei para que se exigisse prestação de contas com comprovação de despesas. Infelizmente perdemos na votação por 9-2, e além disso acabei me indispondo e sendo vítima de crítica de um grupo de assessores da Câmara por conta dessa proposição que fiz. E se eu ouvi bem, agora tem uma recomendação do Ministério Público dizendo da necessidade de prestação de contas, inclusive com a apresentação de notas fiscais e de cupons. Eu não sei se isso está se referindo à pernoite, à alimentação, mas se for, é exatamente o que foi proposto na legislatura passada, foi recusado, e além de ter sido recusado, isso foi usado contra mim e contra o outro vereador que votou a favor por muito tempo dentro dessa casa. Então acaba de uma maneira indireta, mas realizando o que a gente realmente precisava, até porque hoje judicializaram a política. Qualquer tipo de acontecimento que tenha, está todo mundo com risco aí de punição muito grande. Então, quanto mais cuidado tiver, quanto mais bom senso tiver no uso desses procedimentos, isso aí acaba fazendo bem para essa Câmara de Vereadores, até porque político, naturalmente, é muito mal visto, isso aí de uma maneira generalizada. Aliás, doutor, políticos são muito mal vistos, mas juízes que ganham auxílio moradia, não. É uma contradição do país, né? O Bolsa Família, por exemplo, é criticado por muitos, mas o Bolsa Auxílio, o Bolsa Moradia para juiz, que tem residência na cidade, é uma coisa aceita por grande parte da população. Então é bom a gente deixar aqui bem registrado. E com relação, doutor, os liberais, e o doutor é um digno representante, educado representante dessa linha de
de defesa da postura do Estado mínimo, do Estado que arrecada pouco. Esse Estado que arrecada pouco, ele é ótimo para ricos. O Estado que arrecada pouco é o Estado que não provê. É o Estado que não paga educação de qualidade para os pobres, que não traz saúde de qualidade para quem precisa. Aí vira um Estado ótimo para quem tem uma vida ótima e fica um Estado muito ruim para quem já tem uma vida muito ruim. Num país de desigualdades sociais, nós precisamos de investimento. E aqui nessa casa o vereador Edmar defendeu isso com muita propriedade quando do aumento do IPTU. Porque é uma série de demandas que a administração municipal tem, e a administração precisa de recursos para prover essa necessidade da população. Então, o Estado mínimo interessa a alguns, mas não interessa a todos. Felizmente, foi revisto de uma maneira, eu acho até que você vai usar aqui para explanar isso, essa questão do IPTU, porque estava ficando muito ruim, e agora me parece que a solução que está sendo encontrada vai ficar boa para todo mundo. Com relação, o vereador Edmar vai usar a tribuna, é que nós temos as festividades comemorativas do aniversário da cidade. Eu acho que tem uma divulgação grande aí já na cidade, mas não custa nada divulgarmos aqui que temos carnaval na cidade, que começa já na sexta-feira, segundo o que ouvimos hoje, com um trio elétrico extremamente qualificado, com uma banda extremamente qualificada, e o carnaval aqui em Cornélio ele tem se destacado pela questão da segurança. Nós não tivemos problemas sérios nos últimos anos, e é bom a gente destacar isso, até como forma de atração da população da região, para que venham tranquilamente para Cornélio, porque, curiosamente, acabou o carnaval na maioria das cidades da região, e Cornélio ainda mantém essa tradição. É importante, então, destacarmos que teremos carnaval, final da Copa Oswaldo Bernardes no dia 15, que é o dia do aniversário da cidade, e como não vamos ter sessão, eu acho que no início da próxima semana, nós teremos, na véspera do aniversário da cidade, um jogo importante do PSTC contra o Operário de Ponta Grossa no Birajara Medeiros, além da corrida tradicional 15 de fevereiro. É mais para a gente deixar pontuada essas situações do aniversário, porque 80 anos é uma data que deve ser comemorada. Eu perguntei hoje para o prefeito a questão das inaugurações, porque no passado aniversário da cidade coincidia com algumas inaugurações. A creche, super creche do Bela Vista, eu vi quase sendo finalizada, achei até que desse tempo, mas o fato de não dar tempo agora não significa que não vamos ter inaugurações durante o ano, porque as atividades comemorativas elas não param no dia 15 de fevereiro. Acho que nós teremos comemorações aí durante o ano todo, e certamente aí nós teremos boas notícias e realizações importantes aí na vida da cidade. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da transmissão e população presente. Primeiro, gostaria de ressaltar um projeto de lei que apresento, junto com o vereador Jones, que acrescenta dispositivos à lei 060/05, que trata de primeiros socorros nas instituições de ensino do município. Essa lei 060/5 é uma lei de 2005 do Executivo Municipal e que designa uma pessoa, um funcionário da rede municipal de ensino que tenha instruções em relação a primeiros socorros. Nessa lei proposta hoje, acrescentando dispositivos para que todos os funcionários da rede municipal de ensino, professores e funcionários, tenham o treinamento e recebam, de fato, a orientação dos primeiros socorros. Essa ideia veio através de um projeto de lei de mobilização na rede social, que foi apadrinhada como Lei Lucas, que é um menino que acabou falecendo numa escola municipal devido à falta rápida de atendimento, e até vir o resgate, o menino acabou falecendo, engasgado. Então, pensando nessa ideia e sensibilizando com esse apelo na rede social, o vereador Jones propomos acrescentando esses dispositivos para todos os funcionários e professores. Também trago hoje uma indicação, que é a aplicação do fumacê nas ruas do município. O fumacê é aquele veículo
que muitos conhecem, que solta aquele produto que reage contra o mosquito Aedes aegypti, prevenindo doenças como dengue, zika vírus, chikungunya e também a febre amarela. Creio que será necessário na nossa cidade, até pelo número de população que temos aqui, sem dúvida, é de grande importância. Muito obrigado. Vereador Edmar Gomes, passa. Para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Voltamos agora à tribuna para falar a respeito das indicações que nós estamos fazendo hoje. Foram indicações onde nós fomos até os bairros, conversando com as pessoas, e a primeira das indicações é a questão do conjunto Henrique Vitorelli. Nós tivemos a oportunidade de passar por lá e verificamos que a situação do asfalto lá é uma... A gente cada vez acha que um bairro é pior, quando se depara com um, chega... E lá está causando... E essa questão do asfalto no conjunto Henrique Vitorelli está trazendo um transtorno muito grande para a população de lá, porque, devido aos buracos no asfalto, a circular deixou de passar pelo bairro. E a população, em razão disso, está tendo que se deslocar até o Panorama para pegar o circular. São pessoas, algumas idosas, que têm que fazer uma caminhada até o ponto de ônibus, e inclusive os horários acabam não sendo respeitados, e elas têm às vezes que esperar por horas ali, e isso tem causado inúmeros transtornos a eles. Inclusive, eles estavam falando que durante um período a circular, para chegar naquela localidade, para passar por lá, tinha que andar em cima das calçadas, tamanho a profundidade dos buracos que estão naquele bairro, o que torna totalmente inviável o transporte lá. Por isso, nós pedimos uma atenção. Nós não temos ainda o cronograma de obras, parece que iam mandar, mas até havia a possibilidade de se fazer dois grupos de trabalho, e parece até que um grupo ia começar pelaquela região e o outro ia vir aqui por essa para tentar fechar toda a cidade, e ainda não se começou lá. Então, a gente está fazendo essa indicação para ver, para sensibilizar a administração no sentido de dar uma atenção àquele bairro. A segunda indicação nossa é com relação a uma reunião que nós tivemos lá no Jardim Figueira, e é uma reivindicação antiga, é uma reivindicação com relação à questão do escoamento das águas pluviais lá. É sabido por todos que, quando foi feito o bairro do Figueira, não foi feito essas obras, e isso já vem quase há 30 anos já que o bairro já existe, e mesmo depois disso nunca foi feito essa tubulação para escoar a água das chuvas. E nesse período de chuvas fortes, principalmente agora em janeiro, houve inúmeras filmagens do bairro, principalmente ali na Rua dos Eucaliptos, que é uma das ruas de entrada, na verdade, a saída do Figueira, e em razão de não ter escoamento dessas águas, aquilo vira uma enxurrada, vira um verdadeiro rio a céu aberto, e acaba entrando nas águas. Inúmeros moradores já tiveram problemas com invasão de água nas suas residências, com perda de materiais domésticos, cama, guarda-roupa, por conta da invasão das águas. E disse que já inúmeros prefeitos foram lá, já fizeram reunião,
com a Associação de Bairros, já levaram engenheiro para fazer projeto, já levaram engenheiro para fazer reuniões, e passa-se os anos e isso não é corrigido. E não é uma questão de hoje, é uma questão que eles já vêm reivindicando há 30 anos. E eu acho que chegou a hora da gente dar uma atenção àqueles munícipes, no sentido de se fazer, pelo menos ali na Avenida dos Eucaliptos, que é a avenida que mais sofre com essas enxurradas, uma questão de uma canalização. Até foi feito próximo ao bar, o bar que fica ali em frente à praça, uma canalização, mas ela não foi suficiente. Eles fizeram um tamanho que parece que não comporta a quantidade de água que desce ali da Santinha, que desce do seminário, que vem por aquela rua, e da própria água que vem do bairro e acaba desembocando ali. A tubulação é pequena, não comporta essa quantidade de água, e isso acaba fazendo com que transborde, entre água lá no bar, entre água na casa que desce ali naquela rua da praça, e a população está muito Rafael, indignada. uma parte, por favor. Sim. Sobre o assunto, mais para o final do ano, se eu não me engano, foi no final de outubro, começo de novembro, um rapaz lá da UEMP, que toca um projeto em parceria junto com o IAP Ambiental, ele me apresentou um plano, um projeto que eles têm, não só específico do bairro Figueira, mas em outros lugares da cidade também. E eles já têm vamos dizer, uma coisa pronta, uma coisa preparada, que eles gostariam de mostrar para o município, né, gostaria que fosse mostrado. E na época eu indiquei ele para o secretário do Meio Ambiente, e houveram reuniões, e estão havendo, que eu sei, estavam programados agora para janeiro retomar a conversa, de que essa parceria pudesse sair, que o primeiro local proposto pelo projeto realmente fosse lá no Figueira. Depende, de acordo com você muito bem colocou aqui, a situação que já se encontrou e que se encontra hoje. Então, só para te passar uma informação bacana, que possivelmente, futuramente, nós tenhamos aí alguma solução perto, já que há um diálogo acontecendo. Esse projeto deles da UEMP é muito legal, com alunos, com professores, com pessoas técnicas também. Então, já está havendo uma conversa. Então, nós ficamos felizes que já saiu do zero e que possamos incentivar ainda mais, que não só essa parceria ou outros métodos também, para que possa solucionar esse problema o quanto antes. E até seria interessante corrigir isso o mais rápido possível. Por quê? Porque aquela rua também é uma rua, como muitas outras, extremamente esburacada. Buracos profundos, onde até os cidadãos estão tendo que pôr tijolos lá, resto de construção, para que consigam sair de casa, para que consigam passar com os veículos sem que eles venham a se deteriorar. E, provavelmente, as obras de recap asfalto vão chegar lá. E seria interessante que, antes que chegasse, já fosse feita essa obra. Ali pelo menos ali na Rua dos Eucaliptos, vai dar 200 metros de tubulação, não é uma coisa tão absurda assim, e seria ruim se você fizesse o recap asfalto, deixasse de fazer isso, e lá na frente fosse ter que fazer, porque isso vai ter que arrebentar a rua ali para ser feito, vai ter que fazer as tubulações. Tem até um local ali na Rua dos Eucaliptos, que é uma rua que pertence ao município, mas nunca fizeram a rua, tem um espaço ali, é um matagal ali, e a água vem dali. A água sai por ali. O rapaz que é vizinho a essa rua, ele teve que reforçar o muro dele, porque o muro dele já caiu várias vezes, e toda vez que tem enxurrada ali, ele tem uma preocupação gigantesca, porque a gente sabe como é duro quando vem uma enxurrada, que invade a casa da gente, que destrói os móveis da gente, e isso causa um problema nas pessoas, causa uma sensibilidade nas pessoas, que as pessoas ficam aterrorizadas quando começa a chover. A pessoa que já passou por um problema desse, começa a chover, elas ficam apavoradas, com medo que essa situação acabe se repetindo, porque é terrível você trabalhar, suar para conseguir as coisas, vir uma chuva e levar tudo. E depois você trabalha novamente para conseguir,
e começa a chover, você fica com aquela preocupação sempre dentro do seu íntimo, e isso causa uma sensação terrível, um prejuízo terrível para as pessoas, e a gente espera que a Prefeitura, nesse ano, fazem 30 anos que tem o bairro, fazem 30 anos de reivindicação, acho que já chegou a hora da gente tomar uma providência e arrumar isso lá no bairro. Muito obrigado. Eu gostaria que o vereador Ananias assumisse a segunda secretaria ali, por favor. Vereador Ismar Nóbrega. Passa. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, ia também passar o uso da palavra, mas como o vereador Rafael abordou a questão do Figueira, me alertou de uma situação que me passaram, inclusive, com fotos, vereador, há mais ou menos uma semana, com relação àquele ribeirão que margeia o Figueira. As pessoas estão usando ali como depósito de lixo, restos de materiais de construção. O ribeirão já comprometido, né, e está sendo mais comprometido ainda por conta disso. E, curiosamente, me mostraram uma foto tirada no dia que tem um caminhão fazendo, eu não sei se limpeza de esgoto ou de bueiros aqui na cidade. Então, esse caminhão enche e vai lá e despeja tudo isso dentro do ribeirão. E a pessoa que tirou a foto do lixo tirou a foto do caminhão fazendo isso também. Então, foi bom o alerta, porque eu vou pedir para a administração para verificar se esse caminhão pode... Primeiro, que tem que fiscalizar para não jogar entulhos às margens do ribeirão. E segundo, que um caminhão, aparentemente, é totalmente inadequado jogar restos de esgoto do lado de uma área residencial. Peço uma parte. Sim. Até complementando aí o que você falou, Amâncio, quando nós estivemos lá para ver essa questão da enxurrada, o pessoal... A gente acabou passando ali na beira do ribeirão, tinha 2 colchões velhos jogados na beira do ribeirão. Daí a gente perguntou lá para os vizinhos, mas quem que fez isso? Eles falaram, nós não fazemos porque nós queremos preservar aqui. Eles até informaram, vem carroceiros e jogam, eles estavam até querendo instalar uma câmera para filmar, para ver quem para tentar punir, tentar fazer uma forma de coibir com que eles façam isso. E a sugestão que eu dei foi para que fotografem mesmo e acabem passando para a gente as pessoas que estão fazendo isso, até como uma forma de evitar. E voltando às indicações, nós temos um drama aí de alguns anos, que é o projeto Casa Fácil, vereador Hélio. Eu levo os engenheiros da associação, conversam com o prefeito determina a confecção do convênio, e depois, em alguns setores da prefeitura, a coisa realmente anda meio devagar. Em alguns setores dá a impressão, inclusive, de má vontade. E aí estou dizendo claramente isso, porque participei de 3 ou 4 reuniões com o prefeito, e ele chamando pessoas e dando determinações, e tu descobre um mês depois que a determinação que ele deu não é cumprida. Aliás, eu vou abordar isso, vereador Hélio, porque secretário é um servidor nomeado pelo prefeito do município, pago pela população, ele não foi eleito, não existe secretário eleito. Então não existe meio prefeito na cidade, prefeitinhos na cidade. Secretário que acha que por conta ele pode mandar mais do que o prefeito. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. O prefeito, a mim, ele tem uma característica educada, ponderada, e de repente algumas pessoas se aproveitam dessa situação e acham que pode mandar na administração municipal. Na verdade, a população de Cornélio elegeu um prefeito e elegeu vereadores, inclusive, para fiscalizar secretários. Porque alguns dizem aí pelas costas, e o vereador Hélio sabe disso, e outros vereadores também sabem, que eles chegam ao ponto de fazer críticas pesadas contra vereadores. Quer dizer, estou falando aqui, não estou falando, por exemplo, dos vereadores que não são da base de sustentação do prefeito Amin. Mas os vereadores que são da base de sustentação do prefeito Amin não podem estar sujeitos a críticas de secretários municipais. Eles não foram eleitos para isso, não têm autoridade para isso.
Se tiverem reclamações para fazer com relação aos vereadores, todo mundo aqui concede liberdade, mas o que já está começando a aparecer por aí é secretário se julgando Deus, se julgando quase que um prefeito e prejudicando a administração com atitudes desse tipo. Voltando agora à questão das indicações, além da questão do Casa Fácil, a rua Luiz Adolfo Valim, vereador Badaró, senhor presidente, é aquela ruazinha da Vila da Antena. Só tem uma, é o local onde os vereadores mais vão atrás de boca de urna em Cornélio Procópio em todas as eleições. Todo mundo vai na rua Luiz Adolfo Valim. Só que o asfalto de lá acabou há muito tempo, né? Então eu, felizmente, voltei lá e tive a oportunidade de levar o pessoal da área técnica da prefeitura. Então nós estamos fazendo essa indicação para verificar a possibilidade de recuperação do asfalto, me parece que já está dentro do planejamento. E a outra reclamação, essa é recorrente, faz anos que fazem, doutor Ismar, é a utilização de calçadas com mesas que acabam atrapalhando o trânsito de pessoas. Temos alguns restaurantes e bares aí na cidade que usam toda a extensão da calçada, fazem isso no período noturno, quando não tem fiscalização da prefeitura, porque eles trabalham em horário de expediente, mas a gente verifica em alguns pontos as pessoas tendo que sair da calçada, andar pela pista de rolamento, correndo risco, inclusive de acidente, porque algumas pessoas usam indevidamente a calçada para colocar mesas e cadeiras. Isso é proibido por lei, então nós estamos fazendo aqui a indicação para verificar uma maneira da fiscalização também atuar no período noturno. Próximo. Vereador Edmar Gomes. Passa. Passamos agora para a ordem do dia. Projetos em apresentação. Projeto de Lei 117/2018 do Executivo Municipal. Súmula. Abre crédito adicional especial no valor de até R$ 253.206 reais. No exercício financeiro de 2018, educação. Projeto de Lei 121/2018 do Executivo Municipal, ementa, inclui no perímetro urbano a áreas de terra que especifica, matrícula 10.910. Projeto de Lei 002/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa, dispõe sobre o envio de informações de vagas de emprego no Cine, Cornélio Procópio e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a população interessada de Cornélio Procópio. Projeto de Lei 003/2018, Ananias Martins Neto e Jones Carlos Campos, ementa, acrescenta dispositivos à Lei 060/2005, que trata de primeiros socorros nas instituições municipais de ensino. Projeto de Lei 004/2018, Rafael Sampaio, Fernando Pepes e Ismar da Nóbrega, ementa, dispõe sobre a proibição de comercialização de cachimbo de água egípcio, narguilé, aos menores de 18 anos de idade. Pedido de informação. Protocolo 012/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa, solicita informação a respeito do edital de licitação da Zona Azul. Em discussão, pedido de informação. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos acompanhado essa questão da Zona Azul e no começo do ano foram inúmeras manifestações a respeito dela, principalmente com relação ao prazo da concessão, e surgiram, então, em razão disso, inúmeras dúvidas que eu acho interessante que sejam esclarecidas, até para que nós tenhamos uma segurança a respeito do que vai acontecer com a Zona Sul. Nós sabemos que a Zona Azul é uma necessidade hoje, nós estamos vendo a dificuldade do comércio em Cornélio Procópio por conta da falta da Zona Azul, a dificuldade dos consumidores estacionarem. No entanto, nós temos que tomar o cuidado com relação a essa questão dessa concessão, porque, pelo que a gente verificou, o prazo de concessão vai ser um prazo bastante extenso, 15 anos. E é aquela história, como a gente já viu o que aconteceu
com os pedágios que foram aprovados, um prazo de concessão de 20 anos, que depois ninguém consegue mais mexer no que foi pactuado. Seria interessante que a gente tivesse essas informações. São principalmente as questões a respeito dos critérios que foram utilizados para se chegar a esse prazo, qual vai ser a questão para reajuste desses valores, quais foram os critérios para a questão do edital de licitação, para que a gente saiba e possa levar isso à população, possa debater com a população e possa tentar, às vezes, auxiliar o executivo no sentido de, às vezes, modificar alguma coisa que, às vezes, não caminhe direito, para evitarmos que, se houver algum problema, esse problema não seja mais remediável. Muito obrigado. Em votação, o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Requerimento. Protocolo 007 de 2018, Hélio José Janone, ementa. Requer reforma das pontes da estrada Ricafé, da captação e da Ponte Preta no distrito de Congonhas. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 01/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica medidas para a utilização dos medicamentos depositados no posto de saúde do conjunto Fortunato Sibim. Protocolo 02/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica reparo no asfalto na estrada do conjunto universitário, na entrada do conjunto universitário e na rua Michel Dibe. Protocolo 003/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica reparo no telhado da Escola Municipal Átila Silveira Brasil, no conjunto Fortunato Sibim. Protocolo 04/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica renovação do projeto Casa Fácil. Protocolo 05/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica recuperação asfáltica na rua Luiz Adolfo Valim. Protocolo 06/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica fiscalização de mesas e cadeiras nas calçadas. Protocolo 08/2018, Hélio José Janone, ementa. Indica a disponibilização de motopoda para o distrito de Congonhas. Protocolo 09/2018, Hélio José Janone, ementa. Indica reparo nas estradas rurais do distrito de Congonhas. Protocolo 011/2018, Ananias Martins Neto, ementa. Indica aplicação de fumacê nas ruas do município de Cornélio Procópio. Protocolo 013/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica a realização de obras de canalização das águas pluviais e recape asfáltico da Rua dos Eucaliptos, no Jardim Figueira. Protocolo 014/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica recape asfáltico e disponibilização de transporte público no conjunto Henrique Vitorelli. Protocolo 015/2018, Elvésio Alves Badaró, ementa. Indica a instalação de guarda-rei nos pontos críticos na área urbana da PR-160 do município. Protocolo 016/2018, Elvésio Alves Badaró, ementa. Indica análise de doação de terreno para ampliação do CEGEM, Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontologia. Protocolo 017/2018, Elvésio Alves Badaró, ementa. Indica a análise da necessidade de ampliação e intensificação de vacinação contra a febre amarela no município. Protocolo 018/2018, Jones Carlos Campo, ementa. Indica corte de canteiro em frente estabelecimento comercial na Avenida Alberto Carazai, número 965. Antes de terminar a sessão, eu queria ver com os vereadores, porque como terça-feira vai cair no feriado, seria normal na quarta. E aí,
Segunda e terça que vem. Presidente, também foi discutida a sugestão de fazer na quarta-feira às 14 horas. Também. Aí eu não sei que vocês, como vereadores, a gente teria que botar em votação. Porque eu acho que quinta-feira também tem o jogo. Pode ser? Aí vocês, os vereadores, que eu tenho que botar em votação, né? Presidente, seria os Então, dias 19 e 20. Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui, vocês preferem na segunda e na terça da semana, fora na outra? Pode ser? Então vamos botar, seria que dia da semana? Dias 19 e 20. 19 e Aí 20. precisa estabelecer o horário também, senhor presidente. Esse aí seria o horário normal, né? Às 20 horas. Então nós vamos fazer em votação aqui a transferência da sessão da próxima terça-feira, que seria na segunda-feira que vem. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de troca do dia da sessão. Não havendo mais matéria. Certo. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.